Vai ser ridículo, mas vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre o pedido de impeachment do MBL também. Depois da vinheta. Não, não vai ter vinheta, não. É ridículo, né? Minha filha de 9 anos, ela percebe o quão ridículo essa turma é. Mas enfim, vamos falar também sobre isso. O pedido de impeachment do MBL, na verdade, é mais uma peça das tantas que a gente viu durante a semana, né? Então, assim, eu lamento pelo fato de que algumas pessoas que eu achava até que teriam chance de mostrar algo diferente da política aí pra gente, né? Terem se prestado a um papel até secundário, descartável no processo. Até fiz um tweet ontem comentando sobre isso. E assim, na verdade, você percebe que eles estão assinando um acordo para serem descartados logo ali na frente como papel higiênico usado. É lamentável, é lamentável. No lado errado da história, totalmente. E eu quero falar sobre isso, sobre essa questão do lado certo ou lado errado, né? A gente percebe, por exemplo, assim, que a gente está num momento de guerra política e essa direita conservadora ela não consegue se portar. Eu quero mais uma vez relembrar uma máxima que o Olavo sempre disse sobre um professor de karatê dele, que numa briga, numa luta, né, você começa a apanhar quando você para de bater. E é exatamente assim que funciona na guerra política. Já que no primeiro vídeo eu falei sobre a semelhança da guerra política com as artes marciais, dando um outro exemplo, então eu uso mais uma vez esse exemplo, porque é impressionante como que a gente não consegue aprender. Vou dar um exemplo, né? Essa semana vazou um áudio da deputada pedindo a criação de perfis. Acabou. Tá ali, crime confesso, confessou, né? Ela é chefe de milícia virtual. Então, eu fiquei imaginando, se fosse um deputado de direita, se fosse um deputado de direita, no outro dia o Teco Santa Cruz já entraria com um monte de representação, partidos políticos fariam a mesma coisa, né? Ministério Público Federal, CPMI, o Escambau A4, enfim, ia ser um inferno, um escarcéu. A direita política ela não consegue fazer isso. Ela não consegue fazer um movimento como eles fazem. E quando ela faz o hiato para poder começar a se mover, ela já toma um contra-ataque, como aconteceu hoje, a gente já vai falar daqui a pouco. Mas por que eu estou dizendo isso? Você imagina o seguinte, era mais do que fundamental que imediatamente senadores, deputados, associações, enfim, as poucas associações que temos, protocolizarem denúncias e pedidos de investigação nos ministérios públicos, na CPMI e também no STF, no inquérito sigiloso deles. Primeiro, para poder gerar documento público, isso é fundamental. Segundo, para poder gerar um fato político e não deixar o assunto morrer, inclusive junto à imprensa, seja nessa imprensa oficial, seja nos órgãos de imprensa alternativos, que é o que nos sobra. E a questão ainda do inquérito sigiloso do STF é que, muito provavelmente, não levantariam mais sigilo desse processo, uma vez que ele estaria maculado com a presença da deputada lá, documentada. Então, assim, é fundamental que a gente tenha compreensão disso e que não pare. Você quer um outro exemplo? Vamos para o Idaí. O Idaí, então, é sensacional, porque a imprensa, se você perceber naquela entrevista, tem um momento que ele fala assim, eu tô até gostando de vocês, o presidente fala. Pois bem, perceba a diferença da postura dele para a postura do presidente americano. O presidente americano, como uma águia, ele não para. Chega à imprensa, ele ataca, 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 porque ele sabe que se ele parar, ele vai ser atacado. E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que a mulher perguntou, e os 5 mil mortos, tal, 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 imediatamente você ficou triste? Você queria que fosse mais, né? Seus especialistas apostaram em 1 milhão de mortos. Você quer o quê? Elogiar o meu trabalho? É isso? Você veio elogiar meu trabalho?
Eu lamento muito pelos 5 mil que morreram, mas vocês prometeram 1 milhão, fazendo caos na casa das pessoas. É isso que você quer? É o caos? Enfim. E, na verdade, ele deu uma resposta, e ali você viu que eles tentaram falar sobre o STF, colocando palavra na boca dele. Ele meio que tentou sair, e aí quando ela chegou, os números da China, como se os números da China fossem confiáveis, os números da China, o Brasil passou os números da China, e ele falou, e daí, como quem quis dizer assim, tá, onde é que você quer chegar? E aí foi o erro fatal, né? E daí eles encontraram a manchete perfeita para poder continuar o ataque. E agora, né, a intervenção, essa sim, intervenção do Alexandre de Moraes na nomeação do Ramagem. Bem, sobre esse fato, eu vou dizer o seguinte, eu não sou da área do direito, estou palpitando como cidadão, como brasileiro, como palpiteiro em quarentena. Eu vou dizer o seguinte, olha só, ainda que se compare com o que aconteceu na época da nomeação do Lula, é importante deixar as coisas claras. A nomeação do Lula dava a ele o foro privilegiado independente de qualquer ação posterior. É diferente da situação do Ramagem. Existe uma suspeita, né, de que ele possa, no futuro, interferir numa investigação, né, sobre os filhos do presidente. Só que só tem um pequeno detalhe. Essa investigação nem poderia acontecer porque o inquérito, ele é fake. Mas calma, não adianta vir me processar, me xingar, não sou eu que estou dando essa opinião, não. É a Raquel Dodge, vai lá falar com ela. Ela que falou que esse inquérito é inconstitucional. Então, assim, é completamente diferente. Na minha opinião, foi uma ação política, né? Aí eu não vou entrar no mérito, se foi, se não foi, enfim, tucanos, ninhos e por aí vai. Isso é algo que a gente faz no Twitter. Como eu sei que eu estou fazendo um registro histórico em vídeo, eu tenho que me limitar a isso. Enfim, é lamentável, né, esse momento que a gente está vivendo, a imprensa que a gente tem, e acho que o presidente tem que começar a se cuidar um pouco mais. Ele tem uma dose de responsabilidade, sim, sobre os ataques que ele sofre, porque, afinal de contas, ele acaba sendo utilizado como um instrumento de ataque contra ele mesmo. Um abraço para vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Desculpa a brincadeira do início, mas esse pessoal do MBL é risível mesmo. Lamentável. Estão se jogando na lata da história do lixo. E um dia eu volto aqui para poder contar sobre o surgimento do MBL. Vou falar da vaia que o Lula tomou lá em 2007. Vou falar sobre o horizonte de consciência e de como é que eles surgem, né, quando o horizonte de consciência já tinha sido formado. Aí é fácil, né? Aí você bota lá a Folha de São Paulo, Roda Viva, governo de São Paulo, você bota lá o Roda Viva para poder dizer que aquele sujeito ali é o líder. Mas não faz mal, eu os via com bons olhos. É uma pena que eles resolveram dar descarga em si próprios. Um abraço, até a próxima, beijão.